Bom, pessoal, boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Hoje eu vou fugir um pouco daquele assunto que nós estávamos tratando. Voltarei a ele com certeza. Mas eu queria contar para vocês alguma coisa que é pouco conhecida pelos brasileiros. Eu ganhei há vários anos atrás uma edição de um livro, que são 2 tomos, que são as 100 mil canções de Jetsun Milarepa, um santo yogi tibetano. Em 1995 foi a última edição publicada no Brasil. Não é como aquelas que eu recebi, ela é bem reduzida. A primeira publicada pela Universidade de Oxford foi em 1928 pelo W.E. Wentz. Foi aquela que eu li. Muito interessante. Eu gostei muito. Pedi que um amigo me mandasse uma versão em espanhol, simplificada em inglês, para mim muito complicado, em espanhol um pouco mais fácil. Eu acabei por me encantar com os ditos de Milarepa. Uma das coisas que ele deixou para mim foi uma lei que eu utilizo até hoje, que é a lei da impermanência. Nada permanece. Uma das partes em que ele explica a lei da impermanência, eu vou a ela e depois eu volto àquilo que eu tenho aqui, que eu gostaria de ler. Um dos poemas dele é muito bonito. Ele pregava cantando poemas. Disse que ele tinha uma voz maravilhosa. O que eu aprendi da lei da impermanência com ele foi o seguinte: ele, depois de muito tempo meditando dentro de uma das cavernas do Tibete, onde ele tinha apenas uma cumbuquinha, onde ele comia ervas, tá? Musgo, e bebia água que saía das paredes da caverna. De tanto tempo alimentando-se apenas disso, diz a história que ele ficou meio esverdeado. E de todas as experiências que ele teve, chegou em um determinado momento em que ele sentiu que era o momento dele sair da caverna. Quando ele ia saindo da caverna, tinha uma pedra. Ele tropeçou na pedra e deixou cair a canequinha, que era o único bem que ele tinha. E a caneca caiu e quebrou-se, e ele correu e apavorado. Quando ele sentiu o apego dele a uma canequinha que ele tinha, ele voltou para dentro da caverna e passou ali meditando outros tantos anos. Naquele momento, ele se deu conta de que nada permanece. E como nada permanece, nós não devemos nos apegar a absolutamente nada. Ele estava com apego à canequinha. Quando ele se deu conta disso, voltou para meditar sobre a questão do apego e sobre esta que é uma das maiores leis que eu conheço. É a lei da impermanência que eu aprendi com o Milarepa. Nada permanece. Tudo neste mundo, na vida, é puramente passageiro. A respeito
do próprio Milarepa, e que apresentou o seu testemunho e que disse assim: acostumado a meditar longamente sobre as secretas verdades escolhidas, esqueci-me de tudo que se diz nas obras manuscritas e impressas. Acostumado por muito tempo a aplicar toda a nova experiência ao meu próprio crescimento espiritual, esqueci-me dos dogmas e dos credos. Acostumado por muito tempo a conhecer o sentido do indizível, esqueci-me do meio de achar as raízes dos verbos e a fonte das palavras e das frases. Vale a pena ouvir de novo isso. Se você se interessar, você vai longe com isso. É muito bonito. É um dos cantos curtos dele, um dos poemas mais curtos que ele fez. E diz assim: eu sou Milarepa, de grande fama, filho direto de memórias e da sabedoria. Mesmo assim, sou velho, desamparado e nu. Dos meus lábios brota uma pequena canção, pois toda a natureza que contemplo é para mim um livro. O bastão de ferro que tenho em mãos guia-me pelo oceano da vida mutável. Sou o Senhor da mente e da luz. E mostrando façanhas e milagres, não dependo das divindades terrenas. Isso é belíssimo. Seria legal que a gente pudesse ler tudo que está escrito aqui. Nós não devemos esquecer de uma coisa, que as condições sociais existentes no Tibete dos séculos 11 e 12 da era cristã, a época em que ele estava, para nós ocidentais aquilo lá não existia. Mas, na verdade, esquecemos com muita facilidade que a Índia, assim como a China e o Tibete, eram altamente civilizados naquela época. Na época em que a Europa ainda estava numa fase de relativo barbarismo, e eles já tinham uma cultura incrível. A Europa vivia ainda a época da barbárie, e eles já tinham grandes pensadores e grandes filósofos. A Índia, a China, o Tibete. Diz assim, e é uma das coisas que o Milarepa utilizava para si. E é curtinho. Assim como aquele que deseja atingir uma cidade ardentemente cobiçada precisa de olhos para ver o caminho e de pés para cruzar a distância existente. Do mesmo modo, aquele que deseja atingir
a cidade do Nirvana precisa dos olhos da sabedoria e dos pés do método. Eles já tinham métodos, metodologias para adquirir autoconhecimento. Aquilo já era anterior a tudo isso. Era anterior a tudo isso. Eu vou ler rapidamente uma que eu acho que é um barato, tá? Em um determinado momento havia um problema de alimentação, né? E ele, para os seus discípulos, cantou o seguinte verso: o alimento que eu, o yogi, como, enquanto permaneço no samadhi, possui uma dádiva de dupla virtude. E aqueles que têm a sorte de prová-lo fecham firmemente a porta do renascimento. Uma tira deste tecido de algodão branco, que era a roupa que ele vestia, vestida sobre o corpo ou sobre o pescoço, enquanto se medita sobre o ardor vital, que é uma técnica yoga que faz com que você aqueça o seu corpo através de respiração, fechará as portas dos infernos, do calor e do frio. E os que comem desta comida de graça estão salvos dos mundos inferiores. Os que estabeleceram vínculos religiosos não renascerão nos estados inferiores e ganharão passo a passo o objetivo do caminho da realização. Aqueles que apenas ouviram o meu nome e que por isso se voltaram para a fé, durante 7 existências recordarão seus nomes e os nomes de suas famílias. Para mim, Milarepa, o enérgico, o universo se transmudou em ouro. Nenhuma necessidade tenho de guardar ouro em pacotes ou bolsas. E ordeno aos meus seguidores que sigam os meus preceitos. E assim obterão os mesmos resultados, favorecido por seus bens e objetivos. Só esta passagem nos dá muita coisa para refletir. Ele nos deixa o legado do não apego aos bens materiais. Ele nos deixa o legado do alimento do espírito, que é mais importante do que o alimento do corpo. Ele nos deixa o legado de que não é a vestimenta que aquece a alma do ser humano,
ele nos deixa o legado de que a prática da busca da realização em si mesmo nos salva dos 3 mundos inferiores. Na Raja Yoga, que nós estamos conversando sobre ela, eu coloco como mente. Ele coloca como mundos inferiores. Eu coloquei no último filme a mente mais próxima do animal, e que nós estaremos falando sobre a outra mente, a mente do intelecto, né, na próxima oportunidade. Eu, na vez anterior, nos princípios da mente, eu falei sobre a mente instintiva. Ele coloca a mente instintiva, para ele, é um dos mundos que nós temos que vencer. Pessoal, Milarepa é maravilhoso. Eu vou trazer outras coisas. Hoje eu me peguei nessa daqui, eu falei, eu tenho que falar sobre Milarepa. Porque outro dia eu li alguma coisa dentro do Facebook e que dizia assim, de que Milarepa era um ser, até trocaram o sexo do Milarepa. Mas na verdade ele é um santo yogi e um dos maiores poetas que o Tibete já teve. Um poeta que ensinava a autorrealização através de canções. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vocês sabem, sigo sendo um aprendiz e teria muito prazer que esse viajante tivesse companhia em sua viagem rumo ao infinito. Obrigado, até a próxima.